Tainara Gotardi. Vamos lá. Bem-vinda, minha Obrigada. querida. Prazer te receber novamente. Prazer. Ai, que delícia! Tudo nossa, olha a mesa de hoje, gente. Então, se a gente disser assim, chocolatinho é superalimento, amendoim tão gostoso é superalimento, que coisa, só coisa gostosa. Sim, né? eu amo esses alimentos também e são muito benéficos. Muito. Vamos começar então entendendo, Tainara, o que significa superalimento, né? Como é que a gente chega nesse conceito da palavra superalimento? Sim, eu acho que antes de tudo é importante falar que é um conceito popular, esse termo superalimentos. Então, não é um conceito que nós temos cientificamente, mas é um conceito que nós usamos como uma forma até de explicar para as pessoas, de orientar as pessoas, que são alimentos que em uma pouca quantidade, em pouca quantidade de abacate, pouca quantidade de alho, por exemplo, você consegue muitos nutrientes, muitos benefícios. Então, por exemplo, esses alimentos, todos que estão aqui, eles têm algum composto bioativo. Então, o que é esse composto bioativo? É um composto, por exemplo, a cereja tem antocianina, que é o que dá o pigmento mais roxo. Então, são compostos que nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Sim. E que junto trazem muitos benefícios. Pode ser para questão de colesterol, pode ser para questão estética, pele, cabelo, unha, imunidade. Entendi. Essa parte, então, dos compostos que levam eles para esse patamar de serem considerados superalimentos. É como se fosse um superpoder mesmo do alimento. Vamos começar então pela jabuticaba, porque a gente estava, né, é o que tem mais estudos assim recentes, né? Sim. É a jabuticaba, é a casca dela? É interessante que a jabuticaba, estão vindo muitos estudos da casca mesmo, o extrato da casca da jabuticaba. E com certeza, sempre um suplemento ele começa a surgir assim. Vão vindo estudos de uma propriedade, vão aumentando esses estudos, vai se tendo os benefícios na ciência. Então, na casca da jabuticaba, nós também temos antocianinas, que é o responsável por dar esse pigmento mais escuro na jabuticaba. Só que é interessante que muita gente ama jabuticaba, mas muitas pessoas não consomem a casca. Pois é. E o principal faz igual a uva, né? Tira a casca. Exatamente. E o principal benefício está realmente na casca. 80%, 95% do benefício está realmente na casca. E o que são essas antocianinas? É um composto muito antioxidante. Então, quando nós temos um ambiente de muito estresse oxidativo, ou seja, a poluição, o próprio estresse do dia a dia, a corrida é um esporte que libera muito desse estresse oxidativo também. Então, tudo isso é um ambiente ruim para o nosso corpo. Envelhece. É um ambiente que vai envelhecer as células, envelhecer a pele, vai ter mais chance de inflamação. E alimentos que têm esse composto é um combate. Então, ele protege suas células, retarda o envelhecimento, aumenta a imunidade, acelera a recuperação muscular. Ai, que bom! Vem para agregar. E quantas jabuticabas são, assim, a gente pode comer, vão ser suficientes para trazer esse benefício? Eu acho que esse é um ponto legal também, que até acabei esquecendo de falar no começo, que superalimentos são interessantes de ter na rotina, mas eles, de forma isolada, eles não vão fazer toda aquela diferença. Então, é importante que é uma cereja do bolo, um complemento. Certo. E ele vai agregar numa rotina que já está muito bem consolidada. Entendi. Então, tem que cuidar dos outros pilares do estilo de vida saudável também, sem dúvidas. E a jabuticaba, 100 gramas de jabuticaba tem mais ou menos 60 calorias. Então, eu gosto também porque é uma fruta pouco calórica, é uma fruta que você pode consumir mais quantidade. Isso equivale mais ou menos a 10, 12 jabuticabas. E o quanto consumir depende muito do objetivo. Então, essa porção de 100 gramas, ela já vai fornecer vários benefícios. Mas se o seu objetivo é aumentar peso, você pode consumir um pouco a mais. Se é perder peso, um pouco a menos. Entendi. Isso varia um pouco. E se você já consome outras frutas, aí você consome menos dela. Mas pensando como frutinhas, assim, é a que tem menos calorias mesmo. Ela tá ali próxima. A cerejinha também tem pouco, né? A cereja, ela dá pra comer um pouquinho mais de quantidade. Essas praticamente 60 calorias de jabuticaba equivalem a 15, 16 de cereja. A cereja é mais ainda, menos calórica ainda? Pode consumir um pouco mais de são cereja. Bem parecidas, mas você pode consumir mais quantidade. Ai, que bom saber disso. São frutas que eu gosto muito pro emagrecimento, porque no emagrecimento, todas as pessoas, independente de quem, vai ter um limite de calorias no dia. E aí, quando você consegue ter esse limite em alimentos com mais volume, dá a impressão que você não está passando fome, fica um processo mais leve, né? Verdade. Então, gente, apostem na jabuticaba com casca, né? Higieniza bem, e jabuticaba com casca, considerado, então, super alimento. Já que a gente começou a falar da cerejinha, vamos continuar?
Vamos, Ai, e tem até uma maravilhoso. conexão entre a jabuticaba e a cereja, que é esse pigmento também. Da mesma forma que a antocianina, que é o principal benefício da jabuticaba, fica na casca, desse pigmento mais escuro. A cereja tem esse pigmento mais vermelho também pela uma antocianina também, que é o superpoder da cereja estar nesse composto. Ah, entendi. Legal. Então aqui a gente está falando também de frutas parecidas. Sim, são muito Cerejinha semelhantes em jabuticaba. propriedades. Tá. Isso. Aqui E dá até para comer o quê? Umas 15? também. Gente, olha que bom saber disso. Adorei. Até para adultos, uma recomendação assim mais geral é de 4 porções, 3 a 4 porções de frutas por dia, sem pensar em composição corporal, pensando em você ser saudável. Ser saudável, tá. Isso. Quando entra algum objetivo no meio, aí a gente tem que adequar. Isso. As quantidades. Então, você come um pouco mais ou menos. É interessante você dizer isso, Tainara, porque assim, as pessoas, quando a gente fala, por exemplo, estamos falando de superalimentos, a gente tem uma ideia, então, por serem superalimentos, a gente pode comer muito. E não é assim também. Isso, e depende do contexto também. São pontinhos que a gente sempre tem que ter. São alimentos importantes, estão sendo estudados, vão trazer benefícios, mas eles têm que entrar na dieta. Isso. Né? E é isso que nós fazemos em uma consulta. Então, nós conversamos, uma pessoa que tem muito desse estresse oxidativo, porque corre muito, por exemplo. Então, ao invés de preferir um alimento que não tem tanto esse poder, esses aqui são mais interessantes. Mas quanto nós avaliamos na consulta de acordo com todo esse contexto. Então, qual que seria o melhor horário. Entendi. E até falando em horário, uma curiosidade da cereja, muitas pessoas conhecem um suplemento que é muito popular, que é a melatonina. Sim. E a melatonina é um suplemento que ajuda na qualidade do sono. E a cereja, ela tem um pouquinho, não que seja muita quantidade, mas ela tem um pouco de melatonina também na própria fruta. Então, pra comer à noite é maravilhoso. É super interessante. Ainda vai induzir aquele soninho. Sim. E a quantidade é baixa, mas, por exemplo, você tem a vontade de fruta à noite. Ao invés de uma fruta que não tem essa substância, por mais que seja baixa, a cereja acaba sendo uma opção melhor. É uma fruta leve. E pouco calórica, né? Não vai dar pico de insulina, glicose, nada disso. Isso. Porque ela tem bem pouquinho açúcar. Isso. Né? É uma ótima opção. Gostei dessa ideia também. Vamos falar da beterraba, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A beterraba também ganhou um espaço imenso, né, nesses estudos. Muito. E, inclusive, ela já ganhou há um tempo atrás, há uns anos atrás, nós já temos muitos suplementos que vêm do extrato da beterraba. Por exemplo, o nitrato. Está sendo muito utilizado nas corridas. As pessoas vêm sentindo muito resultado. Então, por que a beterraba é considerada um superalimento, Carol? Porque ela tem esse composto que é chamado nitrato. E quando nós consumimos a beterraba, nós temos bactérias na nossa boca que transformam esse nitrato em nitrito, que é uma outra substância. E quando chega no estômago, ela é convertida em óxido nítrico, que é uma outra substância. E o que isso faz? Isso aumenta a nossa vasodilatação. Então, quando nós estamos treinando, nós temos as veias aparecem mais, o nosso músculo bombeia mais, né? Então, sempre que isso ocorre no nosso organismo, consegue chegar mais oxigênio, mais nutrientes no nosso músculo. Que legal! Então, é super interessante esse poder que ela tem. É um composto que se transforma no nosso organismo e faz mais coisas boas chegarem no nosso músculo. Que legal! Agora, por exemplo, a gente pode, então, dizer que a beterraba vai ajudar no ganho de massa, faz parte dessa parte também, e até de regenerar, o músculo? Indiretamente, sim. Não dá para considerar que seja de uma forma direta e também não que seja só de forma isolada, mas é como se você está treinando, quando você contrai o seu músculo no treino, você precisa que vá sangue para lá, que vá nutrientes para lá. Entendi. E se a beterraba ela ajuda a chegar mais, ela indiretamente ajuda na recuperação muscular, ajuda a chegar mais oxigênio no músculo. Entendi. Então ela tem essa conexão. Que legal! E a gente tem que consumir antes ou depois do treino? Antes. O ideal é antes. É antes. Para a recuperação muscular, então, quando você consome depois, seu músculo sempre vai estar se recuperando. Então, é interessante também. Mas até o suplemento da beterraba, que é uma concentração maior, 9 gramas, 10 gramas, é 1 hora antes do treino. E outro ponto, o nosso coração também é um músculo. Então, para quem tem problemas cardiovasculares, para quem quer prevenir também qualquer tipo de doença relacionada ao coração, também é interessante, porque ela ajuda a reduzir a pressão arterial, ajuda a chegar mais oxigênio também para o nosso coração. Olha, gente, então beterraba vamos consumir. Agora, tem um detalhe da beterraba que eu quero até te perguntar, que ela tem um pouquinho mais de açúcar, né? E o ideal é que a gente consuma a beterraba, então, crua, ao invés de cozinhar, que ela vai liberar mais amido, não é?
Isso. Até por isso que o suplemento é interessante em alguns casos. Nós temos muito... Sempre prefiro a comida de verdade por ser mais natural. Sim. Mas quando é o suplemento, você consegue extrair somente esse composto e sem consumir todo o carboidrato. Então, temos essa diferença também. Tá, e que eu falei amino, mas não é amino, é carboidrato. Enfim, vai liberar mais carboidrato quando a gente cozinha. Isso. Que pra quem tem, por exemplo, uma diabetes que está descontrolada, não é tão legal. Mas pra uma paciente, uma pessoa que tem os exames que estão saudáveis e vai consumir junto com uma proteína, por exemplo, a proteína ela vai equilibrar o índice glicêmico dessa refeição. Então, não é tanto um problema. Então, se você é uma pessoa que já tem um açúcar mais alto no corpo, ideal com uma proteína ou só o extrato do suplemento. Se você é uma pessoa bem saudável, não teria um problema consumir um pouco a mais, porque ela, ao mesmo tempo, vai trazer muitos benefícios. Então, depende muito de quem é essa pessoa. Entendi. E esse suplemento que você está falando, que vem da beterraba, ele já é um suplemento do que ela se transforma, certo? Isso. Então, ela não vai ter que ter essa conversão quando nós consumimos. Já é o extrato mais pronto, assim, dá pra dizer. E a gente tem na manipulação, é comprimido? Tem farmácia de manipulação, mas até algumas marcas mesmo, empresas, vendem ele da própria marca hoje em dia. Que legal! E aí ele chama, qual é o último estágio que você comentou? Que seria, ele é vendido normalmente como nitrato mesmo. Nitrato. Isso. Tá. Então é legal. Interessante, sim. Nitrato. Dei uma olhada. E aí, imagino que até dá pra misturar. Pode com ser, água. Com água pra beber antes do treino. Algumas pessoas no consultório gostam de ver como que na prática, como que cada pessoa responde, né? Algumas pessoas não gostam tanto do sabor, é como se fosse o sabor da beterraba, mais levinho. E aí eu indico misturar com algum suco, por exemplo, um suco de laranja natural, um suco de uva, que se é uma pessoa que pratica bastante esporte, é interessante, porque é uma fonte de carboidrato, mas ela vai gastar esse carboidrato. Entendi. Mas aí também vamos naquele, depende da pessoa. Para algumas pessoas não é tão interessante. Agora, consumir a beterraba ali raladinha na salada, com a cenourinha, no clássico ali, bom demais. É perfeito, né? Porque temos esse objetivo pensando em performance, em exercício físico, mas todas as pessoas precisam de músculo saudável, de um coração saudável, reduzir pressão arterial. Então, no dia a dia é excelente. Tá certo. Já perguntinhas do público na @VocêBonitaTV. Vamos falar do alho. Esse aqui é campeão também quando ele aparece, né? E que bom que ele é a base do temperinho mesmo da nossa comidinha. Alho é bom demais. Muda o alimento, né, Carol? Muda o preparo, muda a refeição. Muda mesmo. Até aquele gosto que nós sentimos quando nós mastigamos o alho mesmo, e até quando você vai preparar o alho com algum alimento, aquele cheiro um pouco mais forte, é daí que vem a propriedade do alho. Entendi. Por isso que ele está aqui. Então, eu trouxe o alho como um superalimento por causa de um composto que ele tem chamado alicina. É um composto específico. Esse composto, ele sempre, por isso que é interessante não esquentar tanto na hora do preparo o alho, porque ele se degrada no calor. Então, é interessante esquentar o mínimo possível. Deixar um pouquinho ali. Isso. Só que ao mesmo tempo também é interessante cortar, amassar, porque é isso que quando você corta que você sente aquele cheiro, né, do alho. E é aí que você vê que a alicina está se formando. Então, temos essas orientações para ter um melhor proveito mesmo do alho. E o alho, ele é muito interessante pensando em ser um antibactericida, antifúngico. Ele combate tudo que são esses micro-organismos ruins no nosso corpo, vírus também. Eu indico muito introduzir na alimentação de mulheres que têm muita candidíase de repetição, por exemplo. Olha que dica legal. Imunidade muito baixa. Melhora tudo isso? Melhora porque esse composto que o alho tem, ele atrapalha o ambiente que seria para a bactéria se desenvolver. Então, é como se ele furasse a membrana da bactéria que fica no nosso organismo. Então, ele atrapalha com que ela se multiplique. Ele faz com que ela, como se perdesse energia, ficasse num ambiente mais ruim para se multiplicar, para se desenvolver. Então, claro que também não de forma isolada, né? Não adianta introduzir o alho, se não tem outras coisas, a comer, né? Ele cru não vai adiantar. Não vai ajudar sozinho. Mas é algo que para você que já é saudável, super interessante. E até para questão de câncer também, pensando em prevenção, o alho ele estimula a apoptose. Então, que é o nosso próprio corpo, quando temos alguma célula que é ruim, ele normalmente ele já por si só ele vai matando essa célula. Então, toda célula danificada, célula morta, ele vai eliminando. E esse composto que o alho tem ajuda nessa apoptose, então ele induz mais. Então, que é uma morte celular boa, na verdade. Que legal, não sabia. Agora, por exemplo, ele em pó, a gente já não garante todos esses benefícios.
Isso, a gente garante o sabor do tempero, mas esse benefício, o ideal é que seja do próprio alho, realmente. Do próprio alho, tá certo. E tem perguntinha do público que escreveu pra gente, olha lá. Hoje, super alimentos aqui no Você Bonita na tela. Obrigada, Mara. Um beijo. Qual o melhor horário para consumir os superalimentos? Vai mudar, né? A forma, assim, os benefícios, pensando em horário? Então, Carol, depende muito da rotina. Porque, por exemplo, a beterraba, pra quem treina, eu super indicaria uma refeição que é anterior ao treino. Tá. Mas, como tem bastante fibra, também não pode ser tão próximo. Tá. As frutas, eu indicaria entre as refeições principais. Então, não é tão interessante junto com uma refeição, mas no lanche da manhã, no lanche da tarde. A cereja é interessante à noite. O abacate também, vamos depois falar dele, também é interessante à noite por ser uma gordura. Então, é uma fruta leve, interessante como ceia. Mas os alimentos, nenhum alimento ele tem um horário específico, vai muito de acordo com a rotina. O amendoim, por exemplo, que nós vamos entrar, ele é um pouco mais calórico. Então, eu não indicaria no horário que você tem muita fome. Então, senão vai comer mais do que deve ali, ainda mais potinho logo ali, gente. Não pode ficar beliscando. Não pode. Assim. Ai, o amendoim tem que ter um cuidado, né? Nós vamos chegar nele daqui a pouquinho. Eu tô quase roubando uma cerejinha que tá bonita, hein? Fica à vontade. Tá bonita. Essa aqui é tudo de verdade. Vou comer uma cerejinha. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Felipe, obrigada, um beijo. Qual o melhor superalimento para quem é diabético? Aí eu vou comer uma cerejinha. Sim, veja se tá boa. Boa, né? E saudável. Amo cereja. É maravilhosa. Impecável. E aí? O melhor superalimento que está aqui, a melhor fruta, na verdade, para quem é diabético, seria o abacate, que eu indicaria. Porque o abacate, ele é uma fruta, mas ele tem muita gordura nessa fruta, que nós chamamos de gordura boa. Já vou até falar sobre o porquê eu escolhi ele. Então, ele tem essa gordura que nós chamamos de gordura monoinsaturada. Então, nós temos as gorduras ruins, que tem nesses ultraprocessados, nas frituras, e gorduras boas que tem em alimentos como o abacate. E é uma gordura que ela não deixa aumentar o índice glicêmico da refeição, que é o pico de açúcar que nós estávamos falando antes. Perfeito. Então, esse é o principal cuidado que um diabético tem que ter. Então, o diabético não pode ficar dando esses picos de açúcar ao longo do dia, que isso pode agravar ainda mais o quadro. E o abacate, ele vai ajudar a controlar esse índice glicêmico. Então, é excelente. Só não coloca o açúcar no abacate. É verdade, só que falta, né? Não é, porque tem gente que gosta de colocar o açúcar no abacate. Não, gente, olha que fruta mais linda, olha que perfeição. Lindo, né? Você sabe que durante anos eu não comia abacate. E aí, recentemente, vamos falar, de uns 5, 6 anos pra cá, eu comecei, né, com receita aqui, experimentar, mas ele salgado, ele como guacamole, com tempero. Hoje eu sou apaixonada, eu tenho desejo de guacamole. Assim, meu filho ama. Então, gente, assim, dê oportunidade para abacate. Sim. Ele parece uma maionese, né? É a base da maionese, quando a gente fala de maionese vegana e tudo. Sim. É o abacate. Ele é muito, olha, deixa ele numa textura assim, bem temperadinho, né? Com saladas, limão, né? Com alho. Eu sou apaixonada. Com vinagre de maçã também dá para fazer a mistura, pimenta. Gente, ele é impressionante. E você pode adaptar, né? Conforme o pessoal de casa tem a preferência dos sabores, quem gosta mais do doce, até com whey protein mais neutro, sabe? Ele fica um pouquinho mais doce. Ele fica mais docinho. Isso. Agora com esses novos adoçantes que estão surgindo, né? De talmatina, de stevia, o stevia sem sabor. Faz ali uma sobremesinha, né? Que eu sou total salgado. Sim, eu sou total então do mundo salgado. Então, assim, gente, comam abacate, porque é tudo de bom. Agora, tem uma quantidade também, não dá pra comer o abacate inteiro, ele é super calórico, né? O abacate, ele é calórico. Uma porção pra quem está seguindo um plano alimentar para manutenção de peso, perda de peso, seria 80 gramas até 150 gramas. Então, temos que ter uma porção para ter o benefício, por isso essas 80 gramas, 100 gramas, mas ao mesmo tempo, temos que pensar que não vai ser só o abacate. A pessoa tem todo o restante do dia, então é interessante cuidar da quantidade. E o abacate, ele tem muito potássio. Aí nós associamos muito que a banana, né, tem muito potássio para prevenir cãibra, para ajudar na performance. Sim. E o potássio, 100 gramas de banana tem mais ou menos 350 miligramas de potássio. E 100 gramas de abacate tem uma média de 500. Então, para prevenção de cãibra, para performance, para quem treina, ou até para quem quer cuidar da pressão arterial, quem já tem essa tendência, é super interessante. O abacate é melhor. É melhor. O interessante para quem busca muito isso é ter os dois, mas essa associação é super interessante. Arrasou. Muito bom, hein, gente? Vamos falar do cacau? Vamos. O chocolatinho entra no superalimento, então, desde que não tenha açúcar?
Isso mesmo, porque senão vai ter uma coisa boa, mas vai ter uma coisa Exatamente. que não é tão boa, né? É. E o cacau, ele está aqui também por um desses compostos bioativos, que são os superpoderes do alimento. E o cacau, ele tem um composto chamado flavonol. Então, cada um tem um nome de um composto específico. Certo. Que também é muito antioxidante. Então, voltando em toda aquela parte de reduzir o estresse oxidativo, melhorar a recuperação muscular, proteger mesmo a sua célula, o combate ao envelhecimento, é muito interessante. E pensando em quem busca uma vida saudável, o cacau, ele ajuda a readaptar o paladar. Então, muitas pessoas, a dificuldade, você falou que é mais do salgado, mas a maioria das pessoas são muito do doce. Do doce, sim. Então, ele ajuda a perder um pouco aquela vontade de açúcar quando você começa a introduzir na rotina. Tá. E até a opção, o cacau 100% é o melhor, mas para a pessoa conseguir reprogramar o paladar, trocar de um 0%, assim, com o cacau. E subir lá para um 50% e depois melhorar mais ainda, também é uma opção. E a gente fica mais feliz quando come coisas vindas do cacau, porque ele tem realmente um benefício para o nosso humor, para o combate ao estresse. Então, o cacau, ele ajuda a modular esses neurotransmissores, serotonina, dopamina. Bom. Isso é verdade, né? Realmente ele faz isso. Olha, por isso que a gente fica bem feliz com o chocolatinho, né? Sim. Mas eu acho que hoje, gente, a gente tem tanta marca legal, sem açúcar, né? Temos. Com chocolate, assim, com cacau de extrema qualidade. Então, eu acho que vale a pena ler o rótulo. Sim, né? Ver os ingredientes, quanto menos melhor. E o amendoim? Ai, como isso é bom. Agora estão estudando muito o amendoim, né? Muito. Que legal, gente. O amendoim, ele tem um custo baixo, né? Ele, enfim, é um superalimento democrático. Ele é muito versátil. Também. Eu acredito que a gente também, assim como nós estamos falando do abacate, a gente pode usar ele em preparações salgadas, doces, como snack pro dia a dia. É interessante isso. E ele é um alimento muito completo. Ele está aqui por ser um alimento que tem proteína vegetal. Tá. Então, nós temos a proteína a gente associa muito com frango, ovos, carne, né? Mas nós também temos proteína vegetal na lentilha, no feijão e no amendoim. E ele também tem minerais importantíssimos, o zinco, magnésio, que são importantes para a imunidade, para a pele. Nós também temos no amendoim, mas temos aquele cuidado. Ele tem muita gordura saturada. Tá. Apesar de muitos benefícios, nós temos que cuidar a quantidade por conta disso. Sim. Por ser um pouco mais calórico. Até 1 grama de amendoim já tem 9 calorias. É porque é gordura pura, né? Exatamente. Então, temos que ter esse cuidado. E algumas pessoas têm alergias. Então, o amendoim pode causar a questão de acne, então, alguma reação alérgica. Então, por isso também temos que ver para quem é essa pessoa. Mas são ótimos alimentos para introduzir na rotina. Olha, e eu acho que o amendoim vale a pena, para quem não tem muita noção, assim, até de quantidade, dá uma pesadinha, né? Sim. Coloca num potinho, gente, zera lá a balancinha, coloca o amendoim e vai vendo, porque 1 grama, 9 calorias. Então, se você comer 50 gramas, você faz a conta, vezes 9. É bastante. E 50 gramas é tipo assim, um punhadinho. Você acaba não percebendo. E como ele é gostoso também, né? Então, Tem esse lado. Dá tempo de uma última perguntinha, Glaucia? Não, mas então, tem perguntinhas lá, tá? Depois, se você Vou puder. responder. O público adora sempre. Agora aqui apresentamos os principais superalimentos. Então, para quem tinha dúvida ou quiser saber mais, entre em contato com a Tainara Gutad, que é nutricionista clínica e esportiva. Manda mensagem para ela. E ó, gente, tá fácil, hein? É só coisa gostosa. Equilibrar na sua rotina. E agora, no final do ano, aproveitar essa cerejinha. É verdade. Que tá muito, tá muito boa. época. É isso. E aí, quando tá na época... ela tem um custo um pouquinho mais alto. No entanto, nessa época, como a gente compra mais, o preço também cai um pouquinho, não é? Isso. E a sazonalidade tem que ser respeitada também. Vai lá no @tai, T-H-A-I, Gotard. O Gotard tem 2 T's e I no final. @Tai Gotard. Você já encontra o trabalho da nossa nutricionista. Obrigada, viu? Obrigada, Prazer amei estar aqui.